Meus amigos, o que foi esse quinto episódio da segunda temporada de Gen V? Cara, essa segunda temporada, ó, podem discordar ou não, mas eu tô achando ela muito melhor do que a primeira. E olha que a primeira já tinha sido muito boa. Mas, cara, nesse quinto episódio tivemos revelações de arrepiar a cuca, a chocante verdade sobre a morte do Andrew, os segredos obscuros do Cypher, a captura da Annabeth e, é claro, o momento épico em que a Marie, ela desafia todas as regras da natureza. Será que estamos presenciando o surgimento da super mais poderosa do universo de The Boys? Será que finalmente o Homelander vai ter um adversário à altura? Olha, não sei vocês, mas eu acho que a Marie, ela tem total potencial pra poder chegar lá, porque o que ela acabou de fazer no final desse quinto episódio abre margem pra ela ser a top 1 do universo de The Boys. E tem um detalhezinho também nesse quinto episódio que eu tô vendo poucas pessoas comentarem, é justamente sobre tudo isso, a análise que a gente vai ver no vídeo de hoje do quinto episódio da segunda temporada de Gen V. Simbora. Hello, my friends, Geek na voz, e depois da treta do quarto episódio, né, o anterior da segunda temporada de Gen V, a coisa ficou séria, né? O circo tá armado, irmão. Depois do discurso do Jordan, né, do dia da Goldolkin, a Vought e a Goldolkin resolveram apagar incêndios da pior maneira possível, né, que é organizando uma luta de uma gaiola entre Jordan e Marie. E a ideia era simples, só que cruel, que é transformar Jordan em um saco de pancadas e com isso quebrar simbolicamente o que ele tinha dito no evento. Ou seja, nada de rebeldia, apenas humilhação pública. E a do Jordan de não seguir o roteiro. E no final das contas a gente viu que mais ou menos acabou acontecendo o que a Vought queria. Só que, cara, o problema é que nem Jordan, nem Marie, nem ninguém do grupo tinha escolha. Se eles não aceitassem a luta, o destino seria Elmira, aquele centro sombrio que mais parece um pesadelo. Então, sem alternativa, eles toparam. E enquanto o Cypher focava em treinar Marie pro espetáculo, Kate e Jordan aproveitaram para invadir a casa dele e lá descobriram um segredo pesado. Um homem queimado, ainda vivo, né, ele estava respirando, em uma câmera hiperbárica. E durante o treinamento, a Marie percebeu outro detalhe estranho, né? O reitor, né, o Cypher, ele não tinha o composto V injetado no sangue. Ou seja, era humano como qualquer outro. E essas duas descobertas viraram munição, cara. No meio da luta, a Kate usou a informação para chantagear o Cypher com a ajuda de uma câmera escondida por Emma. Só que o Cypher percebeu que estava sendo gravado e tentou esconder a câmera, mas acabou admitindo, né? O homem na câmera era o próprio pai dele. E para piorar, ele manipulou o Jordan telepaticamente, mostrando que ele não é um ser humano comum. Ele tem alguma coisa, então tem alguém por trás do Cypher manipulando tudo. E a bomba estoura agora no quinto episódio, velho. Logo depois, vimos um flashback de um mês antes, né? Onde o Cypher cuidava do pai, mas é interrompido pela irmã Sage. E aí no quinto episódio a gente vê um flashback de um mês atrás, onde o Cypher estava cuidando do pai dele, né? Quando de repente aparece a Sábia, né? A mente mais brilhante, a pessoa mais inteligente do universo de The Boys, que foi a grande responsável por fazer com que o Homelander chegasse aí à presidência dos Estados Unidos. E os dois estavam em um relacionamento secreto, e fica claro, né, que a Sábia tinha planos bem ambiciosos. Talvez ela visse no Cypher um plano B, caso o Capitão Pátria surtasse de vez, como se ele já não tivesse feito isso antes, né? E de volta ao presente, Jordan e Marie estavam devastados. Jordan ficou horrorizado, né, por ter perdido o controle do próprio corpo e ainda ser usado como marionete pelo Cypher. E a situação só piorou quando o próprio Cypher apareceu no vestiário para poder soltar mais uma de suas sabedorias manipuladoras, né? O Cypher elogiou a Marie e ele insistiu. É algo que ele vem falando em basicamente todos os episódios. Ele quer treinar a Marie porque acha que ela é a salvação disso tudo. A Marie não é uma arma, não é uma ameaça para Goldolkin, para Vought ou quer quem seja. Ela pode ser a salvação no fim das contas, porque ele acredita firmemente que a Marie tem potencial para ser a super mais poderosa da história, mais até do que o Homelander. Mas ele manteve a chantagem e quem desobedecesse iria direto pra Elmira, né? E a prova disso foi o destino da Kate, né? Foi enviada pro centro, né, por conta da invasão à casa dele, e enquanto isso os outros foram liberados, que é uma forma de punir Kate, né? E ao mesmo tempo avisar a Emma. E no próprio Elmira, né, a Kate até tentou escapar, mas recebeu uma coleira de choque e acabou jogada em uma cela, né? Totalmente controlada. E esse arco da Kate também eu tô achando muito interessante na segunda temporada. E com isso, Sam foi visitar os seus pais, né? O Ted e a Janet. E essa recepção foi tudo menos calorosa. E essa cena eu achei sensacional, cara. Eles acreditavam, né, que o Sam estava morto, porque a Vought tinha convencido o casal disso e até realizado um funeral, né, enterrando um corpo qualquer no lugar dele. E após a morte do Luke, o peso emocional foi enorme para a família. Então, quando surgiram notícias do Sam aprontando, né, pela universidade, Ted e Janet quase não acreditaram. E quando questionaram a Vought, eles receberam uma desculpa esfarrapada, né, dizendo que foi um erro de identificação. E a Vought até manipulou os pais do Sam, né, dizendo que o próprio Sam não queria mais nada com eles dois, né, não queria mais nada com a família, que na verdade era uma grande mentira, porque o Sam esse tempo inteiro estava sendo manipulado pela Kate. E no reencontro, Ted e Janet tentaram explicar a sua versão, né, mas quando Janet pegou o celular para pedir uma pizza, o Sam surtou, achando que ela estava entregando sua localização para Vought. E o resultado, ele quebrou o celular dela na hora e a confiança entre eles estava destruída antes mesmo de começar, cara. E o clima entre Sam e os pais, cara, longe de ser tranquilo, né, longe de ser uma recepção calorosa, chegou um momento que ele simplesmente empurrou o pai,
quilômetros, a metros de distância, e eu achei que o pai dele tinha ido de arrasto pra cima, tá? Teria sido uma cena brutal se isso tivesse acontecido. Mas aí depois a Janet chegou e confirmou que tava de boa com o pai, aparentemente, né? E aí veio a conversa séria. O motivo do Ted e Janet terem enviado Sam pra Sage Grove Center, né? Eles não sabiam como lidar com um super com problemas de saúde mental e acreditaram que era a única saída. E o Sam, por sua vez, acreditou que a culpa era do composto V, né? Que teria desencadeado a esquizofrenia dele. Só que Janet revelou algo inesperado. O problema era genético. Não tinha nada a ver com o soro. E ao contrário de que todos esperavam, inclusive eu, o Sam, ele não surtou a princípio. Na verdade, ele levou isso numa boa. Ele simplesmente aceitou o que aconteceu. E essa revelação é chocante, tá? Isso pode ter uma reverberação mais pra frente bem interessante. E quando Janet começou a se culpar, né, dizendo que tinha passado genes defeituosos pro seu filho, o Sam a surpreendeu novamente. Ele a consolou dizendo que ela não poderia carregar esse peso, porque não tinha controle sobre isso. Cara, foi um momento raro de clareza e empatia, né? E talvez o primeiro passo para uma possível cura emocional do Sam, algo que ele precisa há muito tempo. Só que rapidamente a realidade bate a porta do Sam, né? Ele sabe que ele não pode agora voltar mais para a universidade, porque se a Vought pegar ele, já era. Não só a Vought vai aprontar para cima do Sam, como vai aprontar para cima dos pais. Vai acontecer alguma coisa com os pais dele. O Sam tá numa posição muito complicada agora. E enquanto isso, em outro canto da trama, né, a Emma estava servindo drinks para tentar animar Marie e Jordan depois do fiasco contra o Cypher. E Jordan topou afogar as mágoas no álcool, mas a Marie tinha outra prioridade, que era resgatar a Kate. A Emma rejeitou a ideia na hora, argumentando que a Kate precisava sentir na pele o que eles tinham passado em Omira. Só que a Marie não se deixou convencer, né? Porque pra ela, se o grupo não lutasse pelos seus amigos, então não poderia se chamar de super-heróis, né? Além disso, Kate nunca os abandonou. Ela chegou a fazer um acordo com a Vought e a universidade para tirar Emma, Jordan e Andrew do centro. Então ajudar a Kate seria apenas retribuir o favor. E a Emma, né, desconfiada como sempre, ela levantou uma hipótese bem plausível, né? E se tudo isso, desde o início, for na verdade um plano do Cypher? Se eles tentassem algo novamente, eles poderiam acabar atrás das grades novamente, como aconteceu lá no final da primeira temporada e no início da segunda. E foi nesse ponto que a Marie fez a pergunta que mudou tudo. A Emma conseguiria viver com a culpa se a Kate morresse em Omira? Cara, essa cutucada fez a Emma ceder, né? E junto com Jordan, ouvi como Marie havia escapado do centro para planejar o resgate. E aí descobrimos como Marie escapou de Elmira, né? E não foi nada épico, ela simplesmente usou o sangue, né, de um guarda com um corte no rosto para poder incapacitá-lo e fugir pelo duto de ar-condicionado. Só que aí tem um detalhe estranho, né? Ainda mais agora conhecendo o Cypher, né, as descobertas a respeito desse personagem tão misterioso, a gente começa a se perguntar se o Cypher desde o início não tinha algum envolvimento nisso. Será que ele permitiu essa fuga da Marie para depois utilizar esse medo contra ela? E mesmo assim, Jordan e Emma apontaram o óbvio, né, que é repetir o plano, que seria burrice. Primeiro, porque a segurança de Elmira certamente já teria reforçado os pontos fracos. Segundo, que mesmo que se conseguissem chegar até Kate, os guardas cairiam em cima deles como um enxame, né? Então a Emma tentou recrutar o Sam, acreditando que ele poderia se importar com Kate depois de tudo aquilo. Só que o Sam recusou sem pensar duas vezes, né? Agora livre da influência da Kate. Ele estava mais focado em reconstruir sua vida com os pais. Só que o tempo não estava a favor do nosso grupo, né? Então Marie, Emma e Jordan decidiram bolar um plano e decidiram ir para Elmira. Simplesmente o único lugar no planeta, neste momento, que eles não gostariam de voltar. E tiveram que ir. Só que antes deles colocarem o plano em prática, né? O Greg as surpreendeu com uma pergunta direta. O que elas estavam aprontando? A Emma, né, tomada pela confiança e talvez pela paixão, abriu o jogo e contou a verdade sobre a missão. O problema é que ela não conhece Greg o suficiente para confiar nele com informações tão delicadas. E se o Greg foi um espião do Cypher? Cara, essa resposta por enquanto fica em aberto, tá? E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda sobre GNV. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre GNV, diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. E do outro lado temos o Polarity, né? Porque ele teve um daqueles almoços bem desconfortáveis que foi frente a frente com o Cypher. O Polarity, né, na maior sutileza possível, ou nem tanto assim, ele tenta arrancar alguma informação sobre o Cypher e da universidade, né? Só que o Cypher, como sempre, ele tá 10 passos à frente. Ele joga na cara do Polarity, que já sabe da visita dele e de Emma, né, a sala de arquivos, onde andava cavando sujeira sobre sua vida. É o que eu tô dizendo, cara, não adianta eles bolarem algo pra cima do Cypher, ele está envolvido em tudo o que tem acontecido com essas pessoas. A Marie fugindo de Elmira, com certeza tem o dedo do Cypher. Ele permitiu aquilo acontecer pra depois jogar contra a própria Emma. Cara, é o que eu venho dizendo há muito tempo, né? Tudo nessa série envolvendo esses personagens tem alguma ligação com o Cypher. Tudo envolvendo o passado tem o dedo desse reitor miserável. Ele tá 20 passos à frente de todo mundo, ele sabe tudo o que tá acontecendo. E aí vem a dúvida que não sai da cabeça de ninguém, né? Como que o Cypher sempre sabe de tudo? Será que ele tem câmeras espalhadas em cada canto da universidade, um batalhão de seguranças fofocando no ouvido dele? Ou será que existe um infiltrado dentro do grupo da Marie? Alguém entregando tudo de bandeja?
mídia. E o pior, e se ele realmente lê mentes? Seja lá qual for a resposta, o fato é que o Cypher está sempre no controle, cara. Só que o Polarity, na medida do possível, ele tenta disfarçar, mas não tem como. Em algum momento ele chega a comentar sobre o que realmente aconteceu com o Andrew. Porque a história até então que ele sabia é que ele se sacrificou para poder ajudar os seus amigos, né, a Emma e Jordan, a poder fugirem lá do centro de Elmira. Só que o Cypher chegou e desmentiu isso em segundos. Segundo ele, o Andrew não morreu como herói, e sim como cobaia. O garoto foi vítima dos experimentos do Cypher e quando ultrapassou o limite, pagou com a vida. E essa revelação destruiu o Polarity, né? O homem explodiu de raiva e chegou a ameaçar o Cypher com uma faca de trincar. O homem explodiu de raiva e chegou a ameaçar o Cypher com uma faca, né? Mas como se não ligasse pra nada, o Cypher pega a lâmina e a enfia na própria mão, só pra mostrar que não tem medo. Então o Polarity, ele tá sozinho em frangalhos e mais tarde, né, ele sofre uma convulsão enquanto olha fotos da família. Não sabemos se ele vai sobreviver ou então acabar preso em uma cama, mas uma coisa é certa: alguém que já prevê a morte dele pode usar essa informação de formas muito perigosas. E com isso a turma decide invadir Elmira, né, a Emma, Jordan e Marie, só que obviamente o plano dá errado logo de cara, né, porque aquele duto de ar, né, do ar-condicionado que a Marie havia escapado da última vez simplesmente tá lacrado. E a Kate fica surpresa quando vê que os amigos, apesar de tudo, foram atrás dela, né? Ela não esperava esse gesto depois da traição. Mas antes que a emoção tome conta, o foco muda pra sala de controle, né, onde o Cypher observa tudo pelas câmeras. Ele recebe a visita da Sábia, que agora é oficialmente a CEO da VOT, e os dois discutem planos misteriosos, né? Só que o subtexto é claro, eles estão tramando a queda do Capitão Pátria. E cara, pelo lado da Sábia, isso faz total sentido, né? Porque antes o Homelander, nas temporadas anteriores de The Boys, ele era um cara com dependência emocional muito grande, ou seja, ele precisava da aceitação do público, que as pessoas o enxergassem como o grande herói, o salvador da pátria. Só que agora que o Homelander já tem isso, ele já tem o clamor do público, as pessoas estão ao lado dele, ele já não precisa de mais ninguém. Então se ele quiser descartar a Sábia em algum momento, algum outro personagem, ele vai fazer isso, porque ele é mais forte e tem mais poder que todo mundo. E justamente prevendo que isso pode acontecer um dia, a Sábia está se aliando ao Cypher, pra quem sabe um dia derrubar o Capitão Pátria, velho. E de volta à cela, né, Kate dá um jeito engenhoso de se livrar da coleira de choque e ela arranca, né, um pino de grampeador cirúrgico de sua cabeça e transforma em chave improvisada. Então ela consegue se soltar, consegue escapar e paralelamente, né, o Cypher pressiona Marie mais uma vez. Ou ela trabalha com ele ou assiste os amigos apodrecerem em Elmira. E claro que a Marie não cede, né? Então o Cypher a leva até a Annabeth, né? A Annabeth está presa, abatida e o Cypher sabe, né, que usá-la é a forma de dobrar a Marie. E o Cypher, ele sabe que utilizar a Annabeth é a forma de conter a Marie. E quando a Marie tenta reagir, a coleira do choque a derruba no chão sem chances de vitória. E no final do episódio, né, a Kate finalmente se liberta, ajuda os outros a escapar e os guia até a cela da Annabeth. Só que quando eles chegam lá, meus amigos, a garganta da Annabeth está rompida, mano. A menina simplesmente morreu. Cara, o Cypher é um filho, né? Desgramado. Só que a dor vira combustível. No ato de desespero, a Marie usa seus poderes para fazer algo inédito: curar a ferida fatal e trazer a Annabeth de volta à vida. O processo é brutal, machuca todos ao redor, mas funciona. A Annabeth, ela revive e o peso dessa ação deixa claro: Marie está cada vez mais poderosa, mas também mais perigosa. Mas, cara, o ponto crucial é que o Cypher, ele sempre esteve no controle desde o início dos eventos. A fuga deles lá atrás de Elmira provavelmente teve influência do Cypher, ele que estava controlando tudo isso para depois utilizar isso contra os personagens, ou seja, criar uma falsa sensação de vitória. O Cypher queria que Marie sentisse euforia e esperança antes de ser brutalmente quebrada ao encontrar o corpo de sua irmã sem vida. E esse contraste devastador vai alimentar o desespero da Marie e vai despertar nela forças que nem ela sabia que tinha, cara. E isso coloca em xeque a extensão dos poderes da Marie e ela sobe um patamar muito grande, porque ela acabou de trazer de volta à vida uma pessoa que já tinha partido, velho. Assim, é absurdo. Cara, imagina o impacto disso, né? A VOT poderia apresentá-la ao público como uma divindade moderna, né? Cobrando fortunas pela chance de reencontrar entes queridos. Além disso, transformaria Marie em uma arma política intocável, já que nenhum super ousaria desafiar alguém que a população vê como uma deusa. E esses próximos episódios vão pegar fogo, mas comentem embaixo o que vocês acharam desse quinto episódio, da temporada como um todo, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!